nossa sociedade. Ô, doutor, então, já começando, já introduzindo esse assunto, o senhor falou que teve um contato, agora viu pela primeira vez, né, aqui no Link Podcast, o depoimento da Camilinha. Eu queria saber do senhor, o que o senhor vê nesse depoimento, nesse discurso que ela faz ali? Na minha intenção, mas assim, como um leigo no assunto, me passa uma imagem de que ela não percebe pelo que ela passou. É um pouco disso, doutor, ou não? Então eu quero fazer uma ressalva antes de fazer meus comentários, Claro. como profissional, como médico psiquiatra. Seria muito leviano da minha parte e seria antiético tentar fazer uma análise da Camilinha propriamente dito, porque eu não conheço ela Aham. como paciente e mesmo que eu conhecesse, tampouco poderia fazê-lo em função do meu juramento médico sobre sigilo. Sim. Então, eu vou fazer comentários aqui que eu penso que podem nos ajudar a todos que estão aí acompanhando o caso a trazer insights, a trazer esclarecimentos para nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso dia a dia, para os nossos filhos, não é? Então, veja assim, ó, eu tive contato com as reportagens ontem, eu vi os delegados lá conversando e relatando os dados, depoimentos, vi o vídeo da casa. Então, tem uma questão ali que vai caber à justiça determinar se configura crime ou não o tipo de relacionamento que ele estabelecia com todos aqueles menores, incluindo a Camilinha. E me parece que, se de fato havia um relacionamento não saudável, um relacionamento onde os menores, de alguma maneira, eram expostos de modo inadequado, eram utilizados para monetização. A Camilinha, realmente, ela não parece perceber isso, não é? Se o que ela está dizendo ali é legítimo e é verdadeiro, ela não percebe, ela entende o relacionamento, me parece, como um relacionamento positivo, um relacionamento que trouxe benefícios para ela afetivos, materiais, um vínculo que ajudou a construir o que ela construiu agora. É o que me parece pelo depoimento dela. Agora, de novo, né, gente, isso que eu estou falando aqui é muito frágil, porque eu não conheço a garota. Então, eu acho que o mais importante aqui é trazer essa questão, né? Como é possível a importância de ficarmos atentos para relacionamentos entre adultos e crianças, porque, na verdade, me parece ali que, se os dados das reportagens que eu vi estão corretos, em grande parte tratavam-se de vulneráveis, famílias vulneráveis, e um menor, ele, de fato, em grande parte das vezes, ele não tem capacidade de perceber se ele está sendo, está participando, está sendo vítima de um relacionamento abusivo, está sendo explorado de alguma forma, e quando percebe, dependendo das circunstâncias, ele tem muito poucos recursos para se defender e para denunciar, né? Então, me pergunto, que é um outro ponto relevante aqui para a gente refletir enquanto sociedade. Se de fato havia ali uma situação patológica, abusiva, criminosa, como que ela pôde gerar tanta audiência por tantos anos, não é? Então, tem tanta gente assim vendo esse tipo de conteúdo, consumindo esse tipo de conteúdo, empresas, inclusive, patrocinando e monetizando esse tipo de conteúdo. Temos aqui um sinal de alerta para a sociedade. Sim. Eu também queria saber, doutor, com relação não só a Camilinha, mas a gente sabe que tem outros adolescentes envolvidos, né? Não só com relação a essa exposição, mas também a todo esse relacionamento com o Ítalo. Como é que ficaria a saúde mental, o senhor que é um especialista nisso, a saúde mental dessas crianças, desses adolescentes com toda essa exposição, né? Então, essa é uma oportunidade para a gente falar de modo geral, porque quando acontece isso e repercute na mídia para a grande massa da população, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia também, e de modo geral, crianças ou adolescentes expostos, especialmente de maneira tão maciça quanto essa, e de uma maneira tão intensa, tem a sua intimidade afetiva,
a sua intimidade do lar, a sua intimidade familiar, especialmente quando se trata dos aspectos negativos, de conflitos. Dessa forma pública, é claro que a ciência sabe, os estudos mostram, a gente vê no nosso dia a dia como profissional, isso prejudica muito, né? Tem um impacto emocional muito profundo em qualquer criança ou adolescente exposto dessa maneira. Então, nós temos, como consequência, a geração de sentimentos como vergonha, baixa autoestima, um sentimento de que a sua intimidade emocional não é respeitada, de estar sendo invadida, de irritabilidade, de agressividade, de retraimento social. Nós temos um aumento do desencadeamento de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, abuso de álcool e drogas. E essa exposição maciça, se não for devidamente depois tratada, não é que eu queria fazer um parênteses também, né? Eu acho que essa garota, a Camilinha, eu acho que nós aqui, enquanto profissionais de saúde, temos que alertar a sociedade que quanto antes de ser uma notícia, gerar interesse, uma manchete, não é? É uma situação extremamente delicada, triste, uma situação que mostra ali dramas humanos importante, que tem consequências muito importantes na vida desses adolescentes, dessas crianças que estão ali envolvidas. Então, o meu alerta é: tenhamos sensibilidade humana, deixemos a justiça fazer o trabalho dela, mas, acima de tudo, vamos nos preocupar com a saúde mental dessas crianças, com os sentimentos dela, das famílias dela, e também não apenas no sentido humano, mas no sentido profissional, né? Eu acho que a Camilinha e todos os envolvidos ali precisam ser devidamente avaliados, tratados, bem orientados, monitorados e encaminhados. E com certeza o impacto agora é gigante. Inclusive, ela disse ali, né, já no depoimento dela, que ela está sofrendo algum tipo já de crítica e ataque ali na escola dela, e ela já não vai mais na escola por causa disso, e se o que ela disse é verdade, já está acontecendo ali com ela e com os outros garotos também. E aqui eu também preciso fazer uma ressalva, que eu não conheço o nível de exposição que os outros garotos sofreram, e garotas, e não sei a idade deles também, né? Uhum. E, doutor, num âmbito geral, assim, não pegando tanto pela Camilinha, assim, mas numa sociedade que a gente vive hoje em dia, as consequências desse termo que eu nem conhecia, né? Que é a adultização das crianças. Lá na frente, o quanto isso pode ser prejudicial, como isso pode ser, enfim, tratado, porque é uma coisa que você pula etapas, né, da vida. Eu, graças a Deus, tive todas as etapas de um modo correto, vamos dizer, né, como a gente diz que é o modo correto, que é criança, adolescência, vai tudo certinho. E parece que as coisas estão se pulando em muitas. Não estou nem dizendo no fato da Camilinha em si, das pessoas dos adolescentes ao redor do Ítalo ali, mas assim, um âmbito geral, né? Quais são as consequências disso lá na frente? Há um tratamento, porque deve desenvolver muitas coisas, né? Essa é a grande oportunidade que esse caso nos traz, né? De debater esses fenômenos sociais de civilização moderna, e especialmente aqui falando do nosso país, do Brasil, né? Então é claro que isso não é bom. Eu acho que a nossa personalidade, o nosso caráter, eles são construídos ao longo da jornada do nosso desenvolvimento, desde a nossa tenra infância, passando pela nossa adolescência, indo em direção à nossa juventude adulta e depois à nossa vida adulta. E é claro que nós precisamos passar por essas fases de uma maneira adequada para que nós possamos desenvolver recursos cruciais para termos uma vida adulta saudável, uma vida infantil e uma vida de adolescente saudável também. Isso inclui não pular etapas. Não quer dizer que uma criança não possa produzir conteúdo. Não quer dizer que
um adolescente não possa produzir conteúdo, né? Não vamos criar aqui uma regra geral para todo mundo. O mais importante sempre é o conjunto da obra, é a totalidade da vida da criança e do adolescente, e ela precisa sim ter a sua infância preservada, ter o seu tempo para desenvolver os seus recursos psíquicos, para poder aprender a tolerar a frustração, a lidar com adversidades, celebrar conquistas. Isso é muito importante depois da adolescência, uma fase de transformação profunda que vai demandar muito esses recursos. E a gente vê hoje na nossa sociedade uma geração que tem uma falsa ilusão de que grandes conquistas são fáceis e rápidas de alcançar, e a gente sabe que não é assim. Né? Até a própria Camilinha cita ali que ela tem 10 anos de história, não é? E aqui eu falo também como empreendedor, além de médico, e a gente conhece o lado da vitória, a gente conhece a foto da vitória, da celebração, mas pessoal que estão aqui nos ouvindo, todo mundo de qualquer faixa etária entenda, construir uma vitória, construir sucesso na vida, inclui ter sucesso financeiro, mas isso não basta. O sucesso financeiro é relativo, ele precisa ser suficiente para a gente entender as nossas necessidades, cada um dentro das suas proporções, dos seus parâmetros, mas se a gente não tiver os nossos valores, se a gente não tiver os nossos princípios, se nós não formos capazes de desenvolver laços, vínculos emocionais saudáveis, sólidos, como e é um dos prejuízos de queimar etapas gera em crianças e adolescentes, a perda de confiança no outro, a falta de capacidade de construir um relacionamento com o tempo, de se frustrar adequadamente para lidar com as adversidades da vida e construir uma felicidade legítima, que não era um passe de mágica. A felicidade, ela inclui lidar com a adversidade, ela inclui ser capaz de sentir tristeza, de passar por frustração, de errar, de fracassar, de aprender a se recuperar. Então, queimar etapas é mau negócio, não é recomendável, e nós precisamos ficar atentos tanto em relação à sociedade quanto aos nossos filhos, a quem está perto de nós. Tá ótimo. Doutor Guido, obrigado, viu, por esclarecer todas essas dúvidas que a gente tinha aqui sobre essa adultização, sobre esse discurso da Camilinha. Foi bem esclarecedor, o pessoal do chat aqui está até comentando que foi muito legal. Queria que o senhor fizesse as considerações finais, né, dessa entrevista que a gente fez aqui, muito legal, e onde o pessoal pode te encontrar também. Bom, o pessoal pode me encontrar no meu Instagram, que é @drguidoboabide, no meu YouTube, que é Dr. Guido Boabide também. Eu produzo conteúdos que são relacionados à saúde mental, conteúdos que têm embasamento científico, conteúdos éticos e conteúdos que têm o objetivo de ajudar as pessoas de fato que precisam, e todo mundo hoje precisa conhecer de saúde mental. As considerações finais que eu faço, e já agradecendo aqui a oportunidade, pessoal, analisem a situação com cuidado, tentem aprender com o que está acontecendo, tenham respeito pelas pessoas que estão ali, entendam que existe sofrimento por trás disso, e a oportunidade aqui é de nós trazermos esse aprendizado para a nossa vida, para o nosso círculo de amigos, para a nossa escola, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Cuidem para não se empolgarem na fofoca vazia, para não se deliciarem de uma maneira equivocada e irresponsável com o sofrimento alheio. Essa é a mensagem, gente. Então, ouçam as coisas, façam o seu próprio avaliação, busquem se informar, busquem conteúdos relevantes sobre saúde mental. Cuidado com o que vocês dizem, cuidado antes de sair cancelando gente em redes sociais, porque o estrago é muito grande na vida das pessoas. E tentem promover e falar coisas que vocês acham que vão ser construtivas para as pessoas que estão escutando, para o mundo. Vamos tirar a situação a limpo, a justiça está aí para isso, vamos confiar na justiça. Mas vamos tentar ser positivos, aprender e evoluir em cada situação desse tipo que acontece conosco. Essa é a minha mensagem final.
Tá ótimo, doutor. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Em breve, em qualquer assunto que surgir de saúde mental, o senhor está mais do que convidado para vir aqui, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos aqui que nos ouvem. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, gente, aqui a gente viu o doutor Guido falando sobre essa saúde mental. Realmente, eu concordo com o que ele fala. A gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente com relação a esse julgamento, né? Com relação à Camilinha, porque para mim a Camilinha, coitada, ela está sendo muito usada, né? Tem até uns trechos das situações que ela fala aqui, que ela fala sobre o Ítalo, né? Ele me apresentou Deus, disse que eu não precisava mais me machucar porque agora eu tinha ele, tinha um amor de pai, né? No momento em que mais precisei dele, ele também estava comigo. Hoje ver tudo isso acontecendo com ele me machuca muito porque eu tenho um sentimento por ele. Ele fala, ó, que vocês veem hoje, a Camila Maria por dentro, ela tem uma casca muito grande. Ver o que está acontecendo com ele me machuca, porque eu sei o que ele é para mim, eu sei da verdade dele. Então a gente entende que a Camilinha, ela está muito, como podemos dizer, sensibilizada com a situação, né? Tinha uma relação de realmente pai